Oi, pessoal. Esperar um pouquinho. O Instagram e chamando. Hoje nós vamos falar sobre o desfraude consciente. Vou tentar trazer os principais conceitos, a forma de abordar. Esperar aqui, convidar todo mundo para ir entrando. Esse horário o pessoal não gostou muito não. Depois nós vamos remodelar esse momento. Essa semana eu tive imprevisto e não consegui fazer em outro horário. Mas eu acho que o pessoal prefere à noite, né? Acho que à noite fica melhor. Esperar um pouco, esperar uns 5 minutinhos, né? Pra ir entrando aí. É um tema que as mamães têm sempre me pedido para falar, sempre no particular me chamam para saber a opinião. Eu acho que é uma questão socialmente muito cobrada. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vou falar um pouquinho sobre essa questão também. E o tanto que isso é perigoso, né? O tanto que isso pode trazer prejuízos aí em longo prazo. E às vezes a gente não tá atenta a isso, a esses prejuízos. Então vamos lá, né? Falar sobre o desfraude. Então, eu quero começar falando sobre a questão do desfraude consciente, né? O que é um desfraude consciente, gente? O desfraude consciente é aquele em que a gente percebe e está atenta ao processo de maturidade motora, fisiológica, psicológica da criança e o processo de maturação cerebral. Ei, Lê, tudo bem? O pessoal não gostou muito desse horário, não. Tive várias pessoas falando que esse horário é ruim. Mas vou fazer a live assim mesmo, deixar gravado e depois as pessoas assistem, né?
começar falando aqui que a questão do desfraude consciente é o desfraude em que a gente pois é, daqui a pouco a Maria já tá no processo, né? O desfraude consciente é o desfraude em que a gente está atenta ao processo da criança, tanto emocional quanto motor e fisiológico, né? Então, é um processo da criança, não é um processo nosso, não é nós quem decidimos, né? Esse processo que decide é a própria criança, né? E além desse processo de maturidade, ele também tem o processo de maturação neurológico, que é super importante, né? Para todo o desenvolvimento disso tudo que eu acabei de falar, psicológico, motor, fisiológico, né? Então, uma coisa está engrenada na outra, funcionam juntas. Se isso não está funcionando de forma natural, se a gente está intervindo demais, algo não está legal. Por quê? Então, quais são os 3 princípios básicos para a gente pensar em um desfraude? Para a gente perceber que essa criança já está nesse processo, né? O primeiro é emocional. Por que emocional? Está atento à criança. Tem algum outro processo que a criança está desenvolvendo? Um desmame, entrada na escola, retirada de alguma coisa, ou introdução de alguma coisa. Se isso, separação de pais, conflito familiar, né? Então, se tem esses processos em casa, não é uma boa ideia a gente pensar, né, que a criança está preparada para o desfraude. Por quê? A gente tem que estar também preparada emocionalmente enquanto pais para lidar com esse momento junto à criança. Então, é importante levar toda essa estrutura em consideração, né? Mesmo porque se uma criança começa a desfraudar e aí a gente fala para a criança, mas menino, você faz xixi toda hora, né? Na roupa, você está emocionalmente, né? Pressionando essa criança. Automaticamente, pessoal entrando aí, automaticamente, se você está trazendo essa pressão emocional para a criança não está, né, nesse processo natural, ela vai ser abalada emocionalmente. E aí, é um erro que a gente às vezes comete muito. O segundo processo é o cognitivo. Esses são os processos que a gente tem que observar, tá? Então, primeiro, o emocional, a gente nunca fazer esse momento, né, do desfraude quando tem algum conflito emocional que pode refletir na criança, né? E nem que a gente não esteja preparada para acompanhar. Não é fazer para a criança, é acompanhar a criança no processo que é dela. Então, a gente tem que estar também preparada para isso. O segundo é o cognitivo. Essa criança já fala fluente, a gente consegue entender, né? Essa criança dá outros sinais de comunicação, né? Porque às vezes não é só falar, mas ela dá, porque às vezes são crianças que têm algum problema, que não conseguem ter a fala, mas ela dá outros sinais, né? Ela tem atos de comunicação que a gente percebe que ela tá nesse momento de fazer cocô, xixi, franze a testa, vai para um cantinho, faz cocô sozinha, né? Então, isso diz sobre esse processo cognitivo. Essa criança, por exemplo, conversa, né? Ela comunica bem, ela compreende o que a gente fala, né? De forma a realmente a seguir o que a gente pede, a corresponder ao que a gente pede a ela. Ela reconhece o banheiro como lugar específico, socialmente aceito, para poder usar, né, como um ambiente para fazer xixi ou cocô. Ela entende esse movimento, né, do aprendizado, do uso do banheiro, da necessidade de ir para o banheiro. Então, esse é o processo cognitivo, né, esse aprendizado cognitivo. Então, é importante que a criança tenha esse aprendizado, né? Ela tira a roupa, ela consegue tirar a roupinha, consegue pôr, consegue agachar, né? Consegue ir no vaso. Então, isso tudo diz respeito a esse processo cognitivo da criança, né? Muitas vezes as mães me perguntam, Bruna, mas minha filha não quer usar a fralda, principalmente à noite,
ou durante o dia ela já tira, né? Principalmente se for antes dos 2 anos, é muito comum isso acontecer. Porque a criança, ela tá o tempo todo nos copiando, nos imitando, né? Então ela vai nos imitar através da brincadeira com as bonecas, através de ver a gente indo no banheiro, mas isso é ótimo, que a criança nos imite e perceba isso, né? Aí é importante a gente estar atento. Ela está fazendo isso só por imitação, ou ela está fazendo isso como um processo já cognitivo que refere ao desfraude, né? Só isso dá indicação de que a criança está no processo de desfraude? Não, né? A gente fala que a criança está pronta para o processo de fraude quando ela tem esse momento que está relacionado ao emocional, ao cognitivo e o terceiro, que é o motor. Qual que é o processo motor? Essa criança ela tem que ser capaz de ter uma autonomia básica, de subir e descer dos lugares, de subir e descer escada sozinha, de correr, de pular. Por que, Bruna, que isso? Por que a criança tem que ter essa capacidade motora? Porque a capacidade motora do corpo tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento fisiológico, neurofisiológico do corpo inteiro, dos pés à cabeça, né? Então, o neurológico tem que estar desenvolvido, o corpinho físico, né? Esse movimento físico tem que estar desenvolvido, ela tem que dar conta. E, além disso, se a gente dá conta fisicamente, se a criança já consegue, automaticamente os órgãos, né, biológicos também estão funcionando melhor. Então, tá vendo que por isso que é um processo neurofisiológico, por isso que é tão importante essa parte também motora, para que a gente consiga entender esse processo do desfraude. Então, tem que ser esses 3, né, fatores que são super importantes para o desfraude. O emocional, o cognitivo e o motor. E além dessa questão motora física, a gente tem que pensar que o motor, ele está relacionado com o quê? Se eu consigo ter noção do meu movimento, se eu consigo ter autonomia sobre esse movimento do meu corpo, eu vou começar a ter noção desse movimento interno do meu corpo, que é o movimento dos esfíncteres, né? Que a gente fala, controle dos esfíncteres. O que é o controle dos esfíncteres, gente? É o controle anal, né? Aquele canal que liga o ânus à vagina, o ânus ao pênis. Então, a criança ela tem que ter esse controle de expulsar e reter, né? Porque é necessário esse controle, por quê? E esse controle está ligado ao quê? Ao motor, ao cognitivo e ao emocional. Por isso que ele tem essas 3 relações com o neurológico. Então, se a criança, meu nariz está coçando aqui, se a criança ela não tem essas três partes desenvolvidas, ela também não vai ter esse controle dos esfíncteres, né? Então, tá todos os 3 relacionados. E aí, o controle dos esfíncteres tem a ver com uma questão motora, uma questão física também. Tem a ver também com o processo cognitivo, neurológico, e tem a ver com o processo emocional. Por que emocional, Bruna? Porque o controle dos esfíncteres está relacionado com a questão da personalidade infantil e está relacionado a uma fase do desenvolvimento psicológico da criança, que é essa idade dos 2 aninhos. Com 2 aninhos, entre aspas, tá, gente? Porque aqui a gente coloca uma idade só para a gente ter uma noção do tempo. Mas isso depende de criança para criança. Depende de uma série de fatores. A gente coloca como algo pedagógico a idade só para vocês entenderem. Então, com 2 anos, a criança entra nesse processo. Ela sai do processo da oralidade, onde ela leva tudo na boca, onde ela aprende tudo por via oral, né? Ela reconhece, ela vivencia o mundo através da boca. Então, ela sai desse processo do oral e passa pelo processo do controle esfincteriano. E isso tem a ver com o emocional, esse processo esfincteriano, porque é uma outra etapa do desenvolvimento psicológico dessa criança, né? Então, essa criança, por isso que nos 2 aninhos a criança tem a ver com a questão do terrible two, que as pessoas falam, porque ela está construindo a identidade. Tem a questão do desfraude, que as pessoas já ficam desorientadas socialmente, cobrando as escolas, né? Que é uma outra coisa que eu vou falar aqui que não tem muito a ver com isso.
É importante a gente estar atenta a esses desenvolvimentos que a criança traz pra gente, a essas características que ela vem mostrar pra gente, do desenvolvimento, né? Então, uma coisa é a criança saber que vai fazer. Outra coisa é ela pedir. E outra coisa é ela pedir, segurar para poder fazer. Tá vendo? Então, são 3 momentos diferentes. Todos os momentos fazem parte do desfraude? Faz parte do processo de desfraude. Mas não quer dizer que ela está desfraudada. Não quer dizer que ela já está pronta, que já está concluído esse processo. Então, além desses 3 movimentos, desses 3 processos super importantes para o desfraude, então, essa questão do esfíncter, ele vai de 2 até uns 4 anos, né? O desenvolvimento do esfíncter, né? Que está relacionado ao movimento psicológico, as questões do desenvolvimento também psicológico. A gente tem que pensar na questão do local, né? Por quê? Esses 3 processos que eu acabei de falar para vocês, não depende de nós enquanto pais, depende da criança, do desenvolvimento, das habilidades totalmente inerentes à criança. É um processo natural que a criança vai trazer pra gente e que a gente vai estar atenta e vai observar, né? Ele é algo adquirido, a criança adquire, ela desenvolve por si só. Não é um processo apreendido. Ninguém aprende a ter controle anal. Ninguém aprende a ter controle dos movimentos, a não ser que seja uma criança que tenha realmente algum problema de físico, algum problema de desenvolvimento, aí é outra coisa, tem que haver uma estimulação externa, mas não tem a ver com o processo, né? Então, eu não consigo ensinar para uma criança a ter o controle anal, eu não consigo ensinar para uma criança a ter um controle motor. Isso ela vai adquirir com o processo de maturação e de maturidade, tanto do corpo quanto do cérebro. Certo? Então, por isso que é um processo, o desfraude é um processo natural. O desfraude é algo que nós, enquanto pais, não podemos intervir. A gente pode acompanhar, a gente pode ser ativa no processo de acompanhar a criança, de estar atenta a esses movimentos que eu trouxe para vocês. Mas fazer o desfraude não é nosso papel. E nem iniciar o desfraude. Nem iniciar. Né? Muitas mães chegam pra mim e falam assim: Bruna, eu comecei o desfraude, né? Então, quem que é a primeira pessoa aí? Eu. Então, peraí, quem começa o desfraude? É a mãe ou é a criança? Não é a mãe, é a criança. Quem começa o desfraude é a criança. A criança que é protagonista desse processo. Diferente, às vezes, do desmame. Por quê? O desmame, a criança já tem o senso de sucção, ela já nasce, né, sugando, ela tem essa questão do sugar, mas ela aprende a mamar, a sugar o peito, né? E é o processo de aprendizagem tanto para a criança, né, no sentido de adquirir esse processo, quanto para a mãe. E esse processo, depois de um tempo, enquanto mãe, eu posso querer tirar. Eu já não quero mais, eu já não faz sentido para mim, a criança já não precisa mais, não tem tanta necessidade, e eu posso ir começando a trabalhar esse processo junto com a criança. Então, é uma decisão minha também, né? Aí tem que haver um respeito mútuo. Diferente do desfraude. O desfraude não sou eu que dito as regras. Eu tenho que observar se essa criança já desenvolveu essas 3 questões que eu trouxe aqui, que é o emocional, o cognitivo e o motor. Se ela está em processo de desenvolver isso, a gente começa a ver todas essas propensões, né? Todas essas prontidões já pronta, já organizadas, então sim, eu começo a pensar no desfraude. Começo a pensar no desfraude. Ela já está no processo, mas não quer dizer que, né, pode desfraudar. Então, além disso, o que é importante? Né? É importante que a gente tenha paciência, que a gente tenha disponibilidade, né, emocional para lidar com essa criança. E o que é disponibilidade emocional? Eu compreender esse processo, que não é meu, que é dela, né? A paciência, né?
entender que esse processo leva tempo, que cada criança vai no tempo dela. Tem crianças que tiram cocô e xixi junto, né? Elas conseguem já fazer, aliar as duas coisas, relacionar. Outras começam pelo xixi e o cocô é mais demorado, geralmente é mais demorado. Umas já para de fazer xixi tanto diurno quanto noturno, outras fazem diurno, mas continuam no noturno. Mas isso tem a ver com a criança, não tem a ver com a gente. A gente está atento aos sinais que ela está nos dando, né? Então, a paciência está relacionada com isso. A coerência, né? A gente tem que ser coerente. Às vezes, a criança está passando pelo processo de desfraude e a gente começa a criticar. Ah, você está fazendo xixi, está igual bebezinho, né? A criança faz, às vezes, tem um escape, a gente critica, a gente ridiculariza essa criança socialmente, né? Principalmente quando é um escape noturno, que é super normal, super comum, né? Os escapes noturnos, mesmo a criança já em desfraude, 1, 2 escapes por semana é super comum, porque ela tem que ter um controle esfincteriano anal, que é um controle ainda mais refinado, se a gente for pensar assim, né? Então, e às vezes isso acontece e a criança é exposta socialmente, porque você tem que colocar o colchão no ambiente para secar. Às vezes a avó vê, você chama, você ridiculariza a criança. Então, como que uma criança vai conseguir passar por esse processo se você está abalando essa criança emocionalmente? Se ela não está preparada emocionalmente, né, para isso. Então, pensar nisso. A gente pensar também nessa questão do local, porque o local é o que eu falei para vocês. Ele é adquirido pela criança, é natural, a criança que vai nos mostrar. Mas a questão do local é algo social, é algo que nós vamos realmente ter que ensinar para a criança, né? E se a gente for pensar em questão social, é algo recente, socialmente falando, né? O banheiro, o uso do banheiro. Algumas décadas atrás, não se tinha banheiro, né? Como tem hoje. Então, o banheiro é um lugar que foi construído para uma convivência social, para uma regra social, né? Então, a gente tem que mostrar para a criança esse espaço, né? Começar por aí, para ela ir percebendo. Mostrar que a gente está indo no banheiro, o que a gente faz, como que a gente faz, se é em pé, se é sentada, né? Mesmo quando é menino, a gente ensina a fazer sentado primeiro, porque é mais fácil. Pensar se essa criança já começou a te dar todos esses sinais, né, que eu coloquei aqui de prontidão, sair com essa criança, comprar realmente um troninho, né, um redutor de vaso. Se a criança for sem um redutor junto com essa criança, e comprar também um apoio para os pés. Por quê? A criança ela precisa de se sentir segura e estabilizada fisicamente, porque senão ela não vai conseguir sentar, né? Por isso que a gente começa, então, às vezes, a gente começa com um piniquinho ali, né? Com um troninho. Porque ali dá o pé, dá a altura da criança, para depois ela passar pro vaso. Eu costumo dizer assim, que a criança que não sente essa estabilidade dos pés, né? Que ela fica ali desequilibrando em cima do vaso, mesmo com o redutor. Pensa, gente, uma criança pequenininha, porque eles são pequenininhos. O buraco do vaso gigante. É como se aquele vaso fosse engolir a criança. Então a criança ela não tem essa noção, né? E ela não sabe, assim, se ela cair, pra ela, assim como o cocô vai embora, como o xixi vai embora, ela também pode ir embora, sabe? Ela não tem essa noção de que ela não vai. Por mais que a gente fale, né? Porque a criança é puramente imaginária, ela não vai entender essa realidade de forma tão concreta como a gente entende. Então, para a criança, isso é super complicado, né? Então, essa questão do local, ele é um local, uma questão que é aprendida, a gente tem que ensinar, porque é um local social, né? Então, mostrar sempre para a criança onde que é que a gente faz, como que a gente faz. Sempre que você for fazer, chama a criança para ver. Eu falo assim, chama a criança para dar tchau pro cocô, sabe? Às vezes você tira o cocô da fraldinha dela e joga lá. Aqui em casa, quando o Augusto começou a fazer cocô no vaso, ele não deixava ninguém
da descarga. Só ele, né? Porque o cocô era dele. Uma única vez eu esqueci, dei descarga, ele chorou horrores. Chorou muito. Porque ele não deu tchau pro cocô dele. E o cocô era dele, eu não podia ter dado descarga. Ele se sentiu extremamente invadido. Por quê, gente? Porque essa questão desse controle, do desfraude, né? E desse controle, tem a ver, é muito íntimo esse processo. Ele é muito íntimo, muito individual, muito singular. Então, isso faz muito sentido para a criança, né? Até simbólico mesmo. E aí, é importante também a gente pensar que esse processo, ele tem que ser feito numa linguagem infantil, não é? Então, é isso que eu falei pra vocês, escolher esse espaço com a criança, escolher essas coisas com a criança, comprar cuequinha, eu gosto sempre, assim, quando tá nessa transição, ao invés de usar cueca primeiro, usar a fralda, aquela fralda de vestir, pra criança entender, eu falo até assim, que é uma fralda mágica, e que se ela não conseguir segurar, que ela pode fazer na fralda mágica. A fralda mágica vai reter o xixi ou o cocô. E que se ela conseguir, tudo bem, né? Fazer ali, se ela conseguir ir no banheiro e fazer, e tirar a roupinha, né? E colocar de novo a fraldinha, tá tudo certo. Aí essa criança tá pronta para usar a cuequinha, né? Então, pensar nessa questão dessa linguagem mesmo infantil, desse lúdico, né? Da gente trazer isso pra criança. Tanto que isso é importante. Porque às vezes a gente tá fazendo desfraude, né? Assim, acompanhando a criança, e a gente não traz esse lúdico, né? Outra coisa super importante como ludicidade e pra gente entender são os livros, né? Tem um livrinho que eu adoro muito, que é o que tem dentro. É o que tem dentro da minha fralda, que é o livrinho que conta a história do ratinho, que ele abre a fralda de todos os amiguinhos, e todos os amiguinhos têm cocô na fralda, menos a fralda dele. E as crianças, os amiguinhos, né, os animaizinhos, ficam curiosos para saber por que não tem cocô na fralda dele. E aí no final do livro, ele mostra ele sentando no piniquinho, fazendo cocô no pinico, por isso que a fralda dele estava limpa. E aí ele ensina para todos os amigos fazer cocô no piniquinho, né, para falar desse processo de desfraude. Eu lembro que com o Augusto, eu comecei a perceber, né, esse movimento dele, e aí eu comecei a ler esse livrinho com ele. E aí eu notei que ele não estava preparado. Por que eu notei que ele não estava preparado? Quando chegava nessa parte que o ratinho estava com a fralda vazia, ele pulava. Ele falava, mamãe, essa parte eu não gosto, pula. Ele não gostava de ver. Ele só gostava de ver a fralda cheia de cocô. A fralda que estava limpinha, ele não gostava de ver. Então eu percebi que não era um processo que ele estava ainda pronto, né? Ele já estava no processo do xixi, mas do cocô não. E ele sempre pulava. A partir do momento que a gente voltava a ler o livrinho e que ele começou a querer ver essa parte, eu vi o interesse dele relacionado, além dos outros, né? Que eu falei pra vocês, o emocional, o cognitivo e o motor, eu percebi também através do lúdico, né? Dessa historinha que eu trouxe pra ele, se ele estava preparado também ou não para esse cocô, né? E aí, assim, nesse momento, eu comprei o troninho, arrumei esse espaço com ele, a gente foi construindo devagar, né? Ele já pedia, ele já falava, ele já relacionava o lugar, né? Então, isso é super importante. Outro livro que eu adoro e que ele nos ajuda muito enquanto pais, porque ele é tanto para criança, que ele conta uma historinha infantil, quanto pra gente, para falar dessa questão do desfraude consciente, que cada criança tem um período, cada criança tem um momento, e que tá tudo bem, que se chega aos 6 anos, a criança ainda usa fralda para dormir, né? É um processo normal e natural. Se chega com 4 anos, 5 anos, a criança ainda usa fralda, às vezes, diurna, em alguns momentos que ela queira. Tá tudo certo, porque ela ainda não conseguiu. Ou às vezes o motor está preparado, o cognitivo está preparado, mas o emocional dessa criança às vezes não está preparado. Então é importante a gente estar atento a isso, né? E é o livro Tchau, Tchau Fralda, foi bom te conhecer.
Eu anotei aqui. Então, ele traz tanto a história quanto a alguns pontos pra gente específicos, né? É da Nanda Perin, que é uma psicóloga também, que fala muito sobre desfraude, fala sobre desmame. E eu adoro ela. Então, tem algumas crianças também que demonstram, por exemplo, igual aconteceu isso com o Augusto. Ele fazia o xixi, ele conseguia fazer, ele já tinha esse movimento, essa noção, tanto motora, quanto cognitiva, quanto emocional. Ele já conseguia segurar, não tinha escape, ele já conseguia ir no banheiro, ele já conseguia usar o vaso para fazer o xixi. A gente fazia também muito no matinho, que era um lugar que ele gostava. Mas ele colocava fralda para poder fazer o cocô, né? Se a gente não colocasse, ele não fazia, ele segurava. E aí, se ele tá segurando, é porque não tá sendo natural esse processo, né? Aí tá sendo um desfraude forçado. E o desfraude forçado, assim como o desfraude que conduzo, sem realmente olhar todos esses movimentos da criança, ele é um desfraude perigoso, porque ele traz consequências psicológicas para a criança. E são muitas consequências que ele pode trazer, né? Essa criança, ela pode reter, né, o cocô, ela pode ter gases, né, ter uma questão aí de segurar o cocô, de reter, né, ter uma constipação. Nós, quando a gente, mesmo a gente adulto, quando tem uma constipação, a gente passa mal, a gente fica irritado, a gente fica com raiva, bravo. Imagina a criança lidar com isso tudo, né? E ainda lidar com a dor da constipação. Às vezes pode trazer uma consequência de uma enurese, né, mais tardia, noturna, tá? Essa enurese também pode estar relacionada com uma questão evolutiva, né, em relação aos pais mesmo, né? Tem pais aí de crianças que fizeram xixi até mais tarde na cama, então as crianças têm uma tendência aí também a repetir esse padrão, a repetir essas sequências aí, né? Então, pode ter essa enurese, pode ter uma incontinência, pode ter infecção de urina, né? Pode ter ecoprese, que é segurar mesmo o cocô e fazer em lugares, né, bem descabíveis, assim, lugares bem desapropriados. Então, isso tudo acontece. Fora o sentimento de incapacidade que essa criança vai ter, né? De que ela não consegue, de que ela não é capaz. Então, assim, a gente vai gerar uma série de circunstâncias que não teria necessidade. Estão acompanhando aí? Tá tudo certo? Então, gente, o desfraude, ele não depende de um treinamento. Ele não é um treinamento, né? Ele é um processo que depende da vontade e da preparação da criança. Tem crianças que já têm esses 3 sinais de prontidão: motora, cognitiva e emocional, ok, mas ela não quer tirar a fralda. Entende? E tem que esperar esse tempo da criança, né? Tem que esperar esse amadurecimento da criança. E se a gente não esperar, porque às vezes a criança não quer? Porque ela ainda às vezes não entendeu e também às vezes não compreendeu esse processo de ir no banheiro. Ou para ela isso é difícil. Então, é importante que a gente realmente trate esse processo com naturalidade. E eu sempre gosto de falar o seguinte: quando a gente percebe isso tudo, esses sinais todos de prontidão da criança, é importante, enquanto pais, a gente pensar: eu também estou pronta para isso? Né? Para me acompanhar essa criança ativamente nesse processo, para me ter essa paciência, para ter essa coerência, para ter essa disponibilidade, né? Porque eu tenho que ter essa disponibilidade, né? Eu sou um modelo de imitação para essa criança, né? Essa criança me tem como referência. A minha rede de apoio, né? Como é que eu vou trazer isso para minha rede de apoio? Como é que eu vou falar isso com a escola? De como é que eu quero que seja feito isso, né? Porque eu não acredito nessa questão de que todos estão prontos com 2 anos, né? Tem um reforço aí escolar gigantesco em relação a isso. Não é a idade quem vai ditar isso pra gente, é a criança que vai falar. Porque é a criança que é a protagonista do desfraude. Não é a escola e não somos nós enquanto pais. Então, eles que vão ser os agentes
de mudança desse processo, não somos nós. E então é importante a gente pensar nessa maturidade da criança, né? Nessa capacidade que a criança está nos demonstrando. E aí, nós vamos estar no lugar de auxiliar, né? Auxiliar e passar, ajudar a criança, né, nesse movimento, mas sem intervir, sem entrar, né? Sem ditar as regras para a criança, como que ela vai fazer, de que forma que essa criança vai fazer. Porque é natural, por exemplo, quando a criança é bebê, ela não segue um som, ela escuta um som mais alto, ela não começa a seguir o som, não começa a observar. Depois ela não passa a segurar os objetos, né? Então ela conseguiu segurar os objetos, ela não vai se assentar. Depois que ela senta, ela não vai engatinhar. Depois ela não vai andar, vai correr, vai pular. Então tá vendo que é um processo? E aí a gente tem que pensar nesse processo do desfraude, que é a mesma coisa. É adquirido também, né? Então é importante a gente lembrar o seguinte: é um conjunto de aquisições que a criança precisa já ter desenvolvido, né? Para ela conseguir o próprio controle do corpo, para ela ter a autonomia, né? Para ela ser capaz de controlar, né, os esfíncteres. Então, se a criança não tem essa autonomia básica, né, de física, por exemplo, motora, como que ela vai controlar o esfíncter, gente? Como que ela vai controlar essa questão anal, né, de expulsar e segurar? Impossível, porque isso envolve o psicológico, envolve o motor, envolve o físico, né? O físico no sentido biológico, de estar pronto, né? Dos órgãos estar amadurecidos e funcionando tudo bem. Então, ela não vai ter essa propensão, né? Ela não vai conseguir. E aí, às vezes, a gente tem pais aí que tiram bem recente, bem antes de 2 anos, e acham que a criança já está pronta. A criança está tendo muito escape, muitos momentos, porque se a criança já tem essa consciência, ela não vai fazer o xixi vendo um desenho, porque ela já conseguiu entender como que funciona o corpo da criança. Mas é importante você falar, você vai ao banheiro, você faz o seu filho, você pode falar: filho, você quer ir no banheiro? Né? Você pergunta, a gente chama isso de perguntas curiosas, conversação na disciplina positiva. Você viu que a criança foi pro cantinho para fazer cocô? Você pode perguntar: filho, você quer ir no banheiro fazer cocô? Né? Você pode perguntar. Então, isso é acompanhar a criança, mas sem intervir. Agora, a criança tá ali no cantinho, você corre, tira a criança do cantinho, leva pro banheiro e fala: é aqui que faz? Gente, ninguém faz cocô sob pressão, né? Isso já era um trauma da criança. Não tem jeito. A criança tá fazendo xixi na roupa, você pega a criança e põe no lugar que ela tem que fazer xixi. Você não tá domesticando, ensinando o cachorro, adestrando o cachorro. É um ser humano, né? Meu filho vai fazer 2 anos daqui 9 dias. Ele já não faz xixi à noite desde 1 ano e meio. Algumas vezes ele faz xixi no vaso. É necessário usar o piniquinho? Pergunta pra ele se ele quer. Fala: filho, a mamãe percebeu que você tá fazendo xixi no vaso, né? Você quer um piniquinho ou você quer continuar fazendo xixi no vaso? Né? Geralmente o xixi eles fazem no vaso. Normalmente é natural. Geralmente pro cocô, né, que eles gostam, que é mais necessário a gente usar o pinico para ter essa estabilidade, né, dos pés. Os pés têm que estar bem estáveis para a criança não ficar cambaleando no vaso. Mas eu acho que é interessante você perguntar para ele se ele gostaria de ter um piniquinho e se ele gostaria de comprar com você. Mas ele já não faz naturalmente por ele mesmo? Essa questão do xixi noturno? E do diurno, ele sempre vai ao banheiro, ele já consegue ter essa noção. Porque às vezes a gente observa os sinais da criança, mas a criança não observa. Não começou o desfraude. Então, é isso que eu tô falando. O desfraude não é nós que começamos, é a criança. A gente tem que olhar todos os sinais de prontidão da criança, que estão relacionados ao emocional, ao cognitivo e ao motor, né? Então, depois não sei se você acompanhou desde o início aqui a live, você olha lá
eu dou algumas dicas sobre isso, tá? Então, é a criança que vai dar pra gente, vai trazer pra gente esses sinais. Então, não somos nós que começamos o desfraude, é a criança, tá? Que começa, que dá pra gente esses sinais, a gente observa, né? E pode, concomitantemente com a criança, sinalizar pra ela algo. Se ela quer ir no banheiro, convidar, mostrar pra ela que você tá indo, tá? Ele não faz à noite por vontade própria. Ótimo. Então, então, essas habilidades, gente, leva tempo, né? São habilidades que levam tempo. Às vezes a gente tem uma ansiedade, tem uma expectativa em relação ao desfraude que não tem a ver com o desenvolvimento da criança, que é nossa, né? Principalmente por uma questão social, uma cobrança. O menino faz 2 anos, os pais já começam, meu filho já faz, meu filho já desfraudou. Parece que é uma competição de desfraude, que criança que tá desfraudada, que criança que já consegue ir no banheiro. Não existe isso, né? Na brincadeira, ele fez algumas vezes no vaso. Sim, porque a criança antes de 2 anos, ela é raro a criança que nos dá já esses sinais todos de prontidão. Porque ela tem que ter todos os sinais emocionais prontos, os cognitivos, então ela tem que falar bem, ela tem que comunicar bem, ela tem que compreender bem, ela tem que estar com o motor totalmente desenvolvido, subir, descer escada, pular, ter esse controle motor totalmente estabelecido para ela conseguir realmente entrar nesse processo do desfraude. Aí a gente consegue visualizar que ela já está entrando nesse processo, que ela já está nesse processo, né? Ela já está no processo do desfraude. Então, a criança antes de 2 anos, ele faz como forma de cópia, né? Ele vê a gente fazendo e faz também, né? Às vezes por curiosidade ou por exemplo mesmo, por cópia, por fazer, por uma repetição sem consciência, porque a criança ela repete sem consciência. Porque o processo de desfraude, ele tem que ser consciente. A criança ela tem que sentir o corpinho, ela tem que entender os sinais e ela tem que conseguir segurar para ir até o banheiro. Se ela ainda não consegue fazer isso, ter toda essa consciência corporal, que tem a ver tanto com o emocional quanto com o cognitivo, ela não tá no processo normal do desfraude, tá? Principalmente a cópia do pai por ser menino, sim. Quando é meninas, a mãe, né? Mas é super importante ele ver, ele fazer. Isso não quer dizer que ele tem que parar de fazer. Continua incentivando, né? Mas o fato da gente incentivar não vai alterar os sinais de prontidão dessa criança. Porque isso depende de um funcionamento que é físico, que é biológico, que é neurológico, que é motor. Não depende de nós, né? Mas ele pode deixar ele fazer sem problema algum, né? Isso acontece muito. Porque, gente, vamos pensar aqui numa coisa. Por que ir no banheiro é algo que... Porque ir no banheiro é algo que é aprendido. Eu falei isso aqui no início. Mas pensa aqui pra vocês. Aprender a ir no banheiro não é algo fácil, não. Porque olha só, a criança ela tem que ir no banheiro, ela tem que tirar a fralda, né? Aquela fralda que veste ou já a calcinha ou a cueca. Ela tem que assentar no vaso, ela vai fazer o cocô, depois ela tem que dar descarga, ela tem que limpar o bumbum, ela tem que vestir a roupa, ela tem que abrir a torneira, ela tem que lavar a mão. Olha a complexidade desse processo de entender o uso do banheiro, né? A gente faz isso tranquilamente, mas isso para criança é muita coisa. Então, ir no banheiro é algo completamente, é algo super complexo, né? Muito complexo mesmo. Então não é algo muito fácil, muito tranquilo, não é? Consegue? Quando eu falo isso, vocês conseguem perceber? E aí, por que a gente não deve ser capaz? Porque se a gente interfere muito nesse processo, dá muito pitaco, entra muito, sugestiona muito, pega essa criança, faz por ela e acha que ela já tá pronta, o que acontece? Ela não vai ter esse senso de pertencimento e de capacidade. Esse senso de capacidade da criança é diminuído, né? E aí a criança, ela começa a entender que o que ela percebe nela mesma não faz sentido. Mas o que faz sentido é o que o outro fala.
E pensa, se isso já começa na infância, imagina na vida adulta as repercussões disso. Então, o que eu faço, o que eu sinto, não tem sentido. Mas o que o outro fala, ou fala que eu devo fazer, tem muito mais sentido. Então, por isso que esse processo ele tem que ser natural, né? Porque ele tem a ver com um processo de autorregulação emocional, motor e cognitiva. A criança que vai se autorregular, né? É igual a questão do alimento, a criança que se autorregula, não é a gente que sabe a quantidade, é a criança. Os pais ficam preocupando a quantidade de comida, o que a criança come. Gente, isso é natural, né? Eu nunca vi uma criança que tem comida em casa e passa fome, né? A não ser que a gente não tá dando os alimentos corretos para essa criança, né? Tá alimentando com um monte de besteira aí, numa idade que não deveria. Mas é algo natural, faz parte do processo de autorregulação, né? Então, a criança ela precisa aprender sobre essa capacidade dela mesmo, né? Ela precisa entender essa capacidade dela, essa capacidade do corpo, né? E aí é o que eu falei pra vocês, começa a utilizar das perguntas curiosas, né? Que eu falei pra vocês, pergunta a eles se eles querem ir. Olha, a mamãe tá fazendo xixi no banheiro, você quer também? Né? Traz isso como algo que é da criança, certo? Às vezes a criança tá segurando o pipiu, às vezes a criança tá ali, ó, segurando assim, e a gente fala assim, filho, você quer fazer xixi? Às vezes a criança fala, não, mamãe, eu tô ansioso porque eu tô brincando. A criança não tem, tá vendo? A criança não tem consciência de que aquilo é um sinal de que ela quer fazer xixi. Então, se ela não tem consciência, ela não tá preparada para o desfraude, porque o desfraude é algo consciente. E às vezes o desfraude noturno, ele demora mais, por quê? Quando a gente tá dormindo, a gente tá num processo inconsciente. A gente não tá num processo consciente. E aí o processo inconsciente, ele é mais difícil ainda, né? Porque a gente não tem controle sobre o nosso corpo enquanto a gente tá dormindo, né? Então, isso muito acontece. Tem muitos casos de crianças que eu já atendi com processo de enurese noturna. E a maioria deles está ligado às questões emocionais, tá? Se não for essa questão ligada, né, aos pais que às vezes fizeram, né, essa questão da genética, tem alguns pais que tiveram mesmo uma questão mais prolongada, a maioria deles, todos que eu atendi, estava ligado à questão emocional, tá? Essa criança era ridicularizada, essa criança não estava se sentindo capaz emocionalmente. Ela tinha todos os outros sinais, ela já conseguia, né? Cognitivamente, conviver e motor, né? Tava tudo ok, com 8 anos, 9 anos, né? 11 anos, mas emocionalmente a criança não estava bem, né? Talvez por questões mesmo internas em casa, dos pais, de mudança. Então, isso sempre traz, né, uma dificuldade maior para a criança. E muitos casos que eu atendi de enurese estavam relacionados a abuso sexual, né? A criança né, às vezes os pais levam para fazer exames, leva no médico, avalia tudo isso, tem todas essas prontidões, já tá tudo pronto, mas emocionalmente a criança tá abalada de alguma forma, né? Então isso pode acontecer. Outra coisa que a gente deve pensar, não existe aquele desfraude que a gente dá pra criança uma estrelinha. Ah, hoje você conseguiu, você vai ganhar uma estrelinha. Por quê, gente? A gente tá de novo falando pra criança que o mais importante do que os sinais, do que a consciência dela, é o que eu acho que ela deve fazer ou não. Então, isso não é interessante para a criança, né? A criança ela vai diminuindo esse senso de capacidade quando a gente faz isso. Ela vai se sentindo que ela não é capaz, porque emocionalmente ela não tá dando conta, mas ela só vai ganhar a estrelinha se ela conseguir. E se ela não dá conta, ela não ganha. Então, o emocional vai ficando mais abalado. O senso de capacidade, de importância, vai ficando mais prejudicado, né? Porque é uma questão muito particular, muito íntima. Então, essa questão do xixi, do cocô, né, do desfraude, ele não pode ser uma questão social, né? A gente tem que tratar isso com uma delicadeza muito grande mesmo. E aí, quando a gente vai pensar nos sinais de prontidão, a gente tem que pensar o seguinte: esse momento íntimo, que é super importante, então faz parte dessa intimidade. A criança, ela precisa
conhecer os sinais do próprio corpo e ter consciência desses sinais. Então a criança fala, eu fiz. Então ela já consegue perceber. Ela faz na fralda, ele fala, mamãe, eu fiz xixi, eu fiz cocô. Então quer dizer que ela já tá conhecendo os sinais do corpo dela. Outro sinal de prontidão. A criança, ela precisa interpretar, tá? O que é interpretar? Mamãe, eu estou fazendo, que é um segundo momento. Então, o primeiro momento, ela fala, mamãe, eu fiz. Ela conheceu os sinais do corpo. No segundo momento, ela interpretou esse sinal do corpo. Mamãe, eu estou fazendo. Né? Ela está interpretando, ela está vivenciando, está te falando. O terceiro momento, a criança, ela precisa responder, né, a esses sinais de interpretação e de conhecimento. O que é isso? Mamãe, eu vou fazer. Ela ainda não fez, mas ela já entendeu os sinais do corpo, ela já interpretou os sinais desse corpo. Então, olha para você ver. Ela já está pronta de forma física, cognitiva, né? Ela já está pronta de forma emocional e aí ela já está pronta de forma também motora. Mamãe, eu vou fazer. Então ela te avisa que vai fazer e vai para o espaço, né? Que socialmente que a gente conduz a criança e realmente ensina a criança a ir, que é o banheiro. Então isso é responder aos sinais que a criança está madura para usar o banheiro e para começar realmente o desfraude, né? Então, assim, além disso, é importante essa questão motora, a gente pensar no tempo mesmo. Quando as pessoas falam assim, a criança tem que ficar com 2, 3 horas com a fralda seca. Só isso não é um sinal, né, de que a criança está pronta. Isso é um dos, né? E ficar com a fralda seca não quer dizer nada. A criança, ela tem que ficar com a fralda seca, ela tem que conhecer que ela tá de fralda seca, ela tem que interpretar o motivo pelo qual ela tá de fralda seca e ela tem que conseguir ir até o banheiro para fazer, sem fazer na roupa, né? Então não é simplesmente a menina tá ficando 2, 3 horas de fralda seca, tá pronto para poder desfraldar. Não, gente. Então tem que estar com todos esses sinais de prontidão estabelecidos. Ficar 2, 3 horas de fralda seca não quer dizer que a criança tem consciência, né? Não quer dizer que ela está interpretando, não quer dizer que ela está conhecendo e muito menos que ela está respondendo a esses sinais de prontidão. Tá vendo como que isso é complexo? E a gente acha que isso é algo fácil, né? É algo que vai ser realmente aprendido, né? Assim, que nós vamos ensinar e a criança vai fazer. Então, a gente, ao invés de intervir, né, de forma de acompanhar, a gente começa a intervir. Aí o processo dá errado. E a gente cria problemas emocionais para essa criança, tanto no presente quanto no futuro, né? Então, sempre pensar nisso, né? Que tanto, e também essa questão do cocô e do desfraude noturno, ele é mais demorado do que o desfraude diurno, tá? Porque ela tem que ter esse controle que eu falei, né? Que é mais específico, que é do esfíncter anal. Aí já é uma questão fisiológica, né? Mais específica, que talvez alguns fisioterapeutas podem estar nos ajudando a pensar, além da questão emocional, né? Tem alguma dúvida que alguém ficou aí? Realmente é muito complexo. Muito bom essas orientações. Isso mesmo, Dani, você falou que, né, que ele à noite não faz, mas tem que estar atenta a esses sinais de prontidão, tá? Dele conhecer, né? Falar, eu fiz, porque ele reconheceu os sinais do corpo. Dele interpretar, né? Que está fazendo. Ah, mamãe, tô fazendo cocô. Então, ele falar, além de expressar através do corpo também. Porque às vezes a criança vai pro cantinho, mas ela não fala, ela não verbaliza. Se ela não verbaliza, é porque cognitivamente ela não tá pronta, né? E a criança precisa também de responder, né, a esses sinais com uma certa maturidade, no sentido de perceber que ela está fazendo, que ela vai fazer e que ela precisa de ir no banheiro,
Tá vendo? São passos assim, porque ela já tem consciência de que fazer xixi tem um lugar específico e ela consegue já reter, né? Já consegue ter esse controle anal do esfíncter, aliás. Então, se ela consegue já ter esse controle do esfíncter, ela já consegue esperar para poder ir no banheiro. E essa questão do esperar para ir no banheiro é algo difícil, porque pensa, gente, você tá na rua, morrendo de vontade de ir no banheiro e você ter que segurar o xixi ou o cocô, gente, é um sofrimento. Imagina isso pra criança. Então, a criança, ela ter consciência disso e conseguir ter esse movimento até ir, né, é bem difícil. Então, tem muitas mães que começam a fazer, as mães começam a fazer o desfraude, eu falo, volta, deixa ser um processo natural da criança. Bruna, mas meu filho não quer usar mais fralda. Mas será que ele não quer usar a fralda? Não é por incômodo? Não é por outros incômodos? Não tem a ver com desfraude? Tem a ver com o incômodo de estar com a fralda, porque às vezes, né, molha, porque às vezes se prende, porque machuca. Então, às vezes é um outro desconforto que não dá fralda, que não tem a ver com o processo de desfraude. A maioria das crianças começa a ter uma autonomia maior, elas começam a tirar a fralda. Mas é porque está no processo de desfraude. É porque a fralda incomoda, né? Então eles querem tirar. E então é por isso que eu sempre indico no início usar essa fralda que a criança pode vestir e pode tirar. Porque isso super ajuda. E quando você já começa um desfraude, né, os pais começam, e eu vejo que isso está dando errado, eu falo com os pais, voltem no processo. Porque o processo tem que ser da criança, ele não é nosso, né? Então, se não deu certo, é porque você interviu demais, né? Você colocou muitas coisas aí que não é da criança, é sua. Então, volta e começa no processo da criança. Perceba a criança, os sinais da criança. Entende? Porque senão a gente vai trazer danos aí para essa criança emocional muito grande. Então, é isso. Eu vou ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar salvo lá no YouTube, e aí a gente pode depois tirando algumas dúvidas aí, quem tiver, tá? Ficando por aqui, obrigada pela presença aí de vocês, e obrigada, viu, Daniela? Qualquer coisa, tô à disposição para tirar aí alguma dúvida no individual, tá bom?